Livro: O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Autor: Dave Robertson. Profecia: Pois em meu espírito está a profundidade da sabedoria, a qual você adquire pelo meu espírito, diz o Espírito da Graça. Pois estas coisas estão escondidas em um mistério. Eu tornei estes mistérios disponíveis àqueles que estão na igreja da minha graça. Aprenda como permanecer na minha presença. Aprenda como permanecer diante da minha face. E eu desvendarei tesouros escondidos em um campo. E vocês verão, diz o Espírito da Graça, que até mesmo o diabo cederá. Capítulo 1. A obra do Espírito Santo dentro de você. Na eternidade do passado, um plano vasto e complexo desvendado para a humanidade veio de Deus para nós. Na sua infinita sabedoria, dentro de sua visão para todos os tempos, ele não deixou nada de fora. Ele passou por gerações a gerações, planejando todo o detalhe intrínseco de toda a vida que viveria na face da terra. O desejo de Deus era recuperar da rebeldia de Satanás o maior número possível de pessoas e juntar para si mesmo um povo o qual ele chamaria de sua família. Em algum lugar na elaboração do plano divino, muito antes do início dos tempos, Deus se deparou com o seu nome. Então, ele formulou um plano perfeito, somente para você, inigualável a qualquer outro plano para qualquer outra pessoa que já nasceu de novo. Imagine, Deus, o Pai, encontrou através do grande vazio do espaço e tempo o momento em que você viveria sobre esta terra. Então, ele decidiu precisamente como aquele momento seria preenchido. Nós precisamos escolher o plano dele. Deus criou um plano maravilhoso para cada um de nós. Em seu plano, nós fomos predestinados para nos tornarmos seus filhos e filhas, pela cruz. Mas um grande obstáculo está entre nós e os propósitos perfeitamente criados por Deus. Usando o livre-arbítrio que Deus nos deu, nós devemos escolher andar no plano que Ele ordenou para nossas vidas. Deus procura uma maneira de se aproximar de cada um de nós a fim de apresentar o seu plano pessoal para nossas vidas. Ele começa com a pregação da cruz que nos encoraja a aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Se nós aceitarmos Jesus, tomamos o primeiro passo dentro do plano que Deus predestinou para nós antes da fundação do mundo. Mas, se o rejeitarmos, como muitos antes de nós fizeram, viveremos e morreremos sem nunca ter tomado este primeiro passo, a salvação, dentro do propósito divino para nossa existência. Certa vez, quando eu estava ministrando na Índia, olhei para milhares de pessoas diante de mim e fiquei maravilhado em perceber que Deus podia ter um plano específico para todo e qualquer indivíduo naquela vasta multidão. A verdade é que Deus formulou um plano perfeito para toda pessoa nascida desde Adão. Ele apenas espera que cada pessoa descubra o que é esse plano e escolha andar nele. Jesus falou sobre o seu plano de vida eterna para a humanidade em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. As palavras de Jesus indicam que a maioria das pessoas acaba sua vida em uma eternidade ímpia sem Ele. Uma pessoa pode viver, morrer e ir para o inferno sem conhecer Jesus nem cumprir o plano de Deus para sua vida. Contudo, isso não muda o fato de que Deus tinha um perfeito plano de redenção e um propósito para esta pessoa, ela simplesmente nunca descobriu isto. Mas, louvado seja Deus, pois você não precisa ser uma dessas pessoas. Se você achou a cruz e fez de Jesus o seu Salvador pessoal,
nada pode impedir você de descobrir o resto do plano de Deus para a sua vida. Tudo o que você tem a fazer é escolher obedecê-lo. O Espírito Santo ora por nós. Em algum lugar, de alguma maneira, no grande e maravilhoso plano de Deus para a sua criação, o seu nome apareceu. E Deus, na sua eterna sabedoria e conselho, preparou um plano perfeito para a sua vida pessoal. Então, o Espírito Santo fez algo maravilhoso. Ele ouviu diligentemente todo e qualquer detalhe de sua vida enquanto o Pai planejava o seu nascimento, seu ministério, sua prosperidade e todo aspecto da sua redenção e vida pessoal. Na verdade, o Espírito Santo é aquele que foi encarregado de verificar o plano de Deus para a sua vida pessoal. Ninguém pode representar este plano melhor do que ele. Ele estava lá. Ele ouvia Deus, o Pai, planejar todo o mínimo detalhe. E isto não é tudo. Esta terceira pessoa da Trindade está face a face e absolutamente na mesma estatura espiritual que os outros dois membros da Trindade, o grande Jeová e o poderoso Logos, Jesus. Mas além da sua regeneração como um Filho de Deus, o Espírito Santo verdadeiramente consentiu fazer morada dentro do seu espírito e oferecer seus serviços a você. E uma das principais razões pelas quais ele veio foi para orar por você. Por que Deus enviou o Espírito Santo para morar dentro de você? Para que ele pudesse transformar você de acordo com a imagem de seu Filho. E a fim de realizar este objetivo, o Espírito Santo trouxe consigo sua própria linguagem de oração, para que pudesse orar por tudo que lhe diz respeito. Com essa linguagem de oração, ele se envolve diretamente com você em relacionamento único, que é independente de qualquer outra pessoa, até mesmo da sua própria mente. Quando o Espírito Santo ora por você, ele pega o plano que ouve o Pai falar e derrama no seu espírito. A linguagem usada para expressar o plano enquanto este flui em você é a linguagem sobrenatural das línguas. Toda vez que você der ao Espírito Santo a oportunidade, ele usará esta linguagem para orar pelo seu chamado, para orar o plano de Deus, para edificar e carregar você com seu santo poder. Ele se emprestará a você à medida que sua fé permitir que ele seja ativado dentro do seu espírito. Ele irá tirar você de tudo que Jesus já o libertou e o colocará em tudo que Jesus disse que você é nele. Se você quiser, você pode entrar no seu quarto e orar nesta língua sobrenatural por 2, 4, ou até mesmo por 12 horas, e Deus, o Espírito Santo, criará toda e qualquer palavra que sair de sua boca. É sua escolha de orar ou não. Mas toda vez que você realmente escolher orar, você sairá daquele momento de oração mais edificado em seu plano e propósito do que se você não tivesse feito isto. O plano de Deus para você está no Espírito, e o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está armado com o conhecimento de tudo que ele ouviu sobre o plano de redenção de Deus para você, antes da fundação da terra. E toda vez que ele perscruta o seu coração, ele faz isto com a intenção de orar este plano, a mente de Deus a seu respeito, dentro da sua vida. A lei natural se tornou submissa. Eu estou cheio do Espírito desde muito tempo atrás, e eu ainda fico maravilhado que a terceira pessoa da Trindade tenha escolhido vir e iniciar sua morada em nós. Pense que, por nosso convite, ele nos enche em batismo e prevê o plano de Deus para nossas vidas e isto é muito mais maravilhoso do que podíamos esperar. E a linguagem sobrenatural que ele traz consigo para nos ajudar a encontrar o plano perfeito é, talvez, o maior fenômeno de todos. Quanto mais encontrarmos o plano de Deus, mais o Espírito Santo, o qual é o executor da lei espiritual, será capaz de trazer a submissão à lei natural em nossas vidas.
A lei natural governa as circunstâncias que nos cercam, indo a nosso favor ou contra nós, tornando-nos tanto ricos quanto pobres, doentes ou sadios, felizes ou tristes. Mas Deus designou a lei natural para ser feita subordinada à lei espiritual. E uma vez que o plano divino para nossas vidas vem do próprio coração de Deus, ele é imposto como lei espiritual. Quando nós passamos qualquer que seja a quantidade de tempo orando no Espírito Santo, nós estamos, com gemidos, clamando os segredos divinos, ou as leis espirituais. O Espírito Santo, então, emprega aquelas leis para que vejamos que as circunstâncias, as leis naturais, alinham-se com o propósito e plano de Deus para nossas vidas. Nós não podemos orar consistentemente por muito tempo antes que as coisas que não pertencem ao plano de Deus para nós comecem a desaparecer. Uma vez eu perguntei ao Senhor, por que você nos dá uma língua tão peculiar para usarmos em oração? Veja o que ele falou ao meu espírito. Entre os homens nunca existiu uma língua que tivesse um vocabulário para expressar tudo o que eu sou em você através de Cristo Jesus. Uma vez que esta língua não existia com tal vocabulário, eu tive que criar minha própria e emprestá-la a vocês, enquanto estivessem na terra. E só a emprestei até que vocês cheguem ao céu, depois disto ela cessará. Enquanto isso, você conhecerá em parte, e eu conheço todas as coisas, meu plano inteiro de redenção para toda a eternidade. Seja lá quando o diabo vier contra você, não se preocupe com isto. Por causa das suas enfermidades, eu estarei fazendo intercessão por você de acordo com este plano. E embora você saiba somente em parte, eu orarei a parte que você precisa. A grande troca. Negociando nosso plano pelo plano de Deus. Existe uma troca sobrenatural que acontece enquanto nós oramos em outras línguas. Veja o que está escrito em Romanos 8, 27 e 28. E aquele, o Espírito Santo, que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que significa aquele que sonda os corações? Significa que o Espírito Santo sonda seu coração com a intenção de remover tudo que é contrário à vontade de Deus, seu Pai, o edificador. Então, o Espírito Santo coloca em seu coração o plano que ele ouviu para a sua vida pessoal antes do início dos tempos, quando Deus formulou seu plano para você. Ele ora o plano perfeito de Deus em seu espírito para que você não somente conheça o que você é chamado para fazer, mas como realizar este chamado no momento perfeito, na vontade e poder de Deus. Deus negocia seus planos naturais e ideias por meio da troca sobrenatural que é dele, que são as línguas para edificação pessoal. Você pode saber, sem nenhuma sombra de dúvida, que enquanto você se entrega a esta troca divina, todas as coisas, na verdade, concorrem para o seu bem, porque você ama a Deus e é chamado de acordo com o seu propósito. Ele nos ajuda a achar nosso chamado. Contudo, você não pode descobrir qual propósito Deus o chamou para realizar, apenas lendo sua palavra. É claro que você pode descobrir na palavra tudo o que você precisa saber relacionado à herança que pertence a todo crente. Você pode aprender tudo sobre salvação, cura, prosperidade, justificação, céu, o sangue e funções de ministério. Mas você não pode descobrir na palavra, por si só, o que Deus chamou você para cumprir como um membro individual do corpo de Cristo. Não existe na Bíblia o livro do Robertson que eu possa consultar como fonte de instrução pessoal.
Eu tenho que descobrir meu chamado divino pela revelação que o trabalho pessoal interno do Espírito Santo me dá. Ninguém conhece melhor nosso chamado do que o Espírito Santo. Ele estava na presença de Deus quando nosso chamado foi planejado. Esta é a razão pela qual ele trouxe sua linguagem sobrenatural com ele quando veio habitar em nós. Somos ignorantes demais para saber como orar sobre o nosso chamado. Então, seu grande reservatório de sabedoria e conselho reside em nosso espírito, apenas esperando para ser liberado através das línguas. Em 1 Coríntios 14 está escrito que quando nós falamos em uma língua desconhecida, nosso espírito humano está fazendo a oração, e nosso entendimento está infrutífero. Desta forma, em essência, o Espírito Santo cria esta linguagem sobrenatural no íntimo do nosso espírito humano. Uma transferência de linguagem e autoridade acontece da pessoa do Espírito Santo para o nosso espírito humano. Esta transferência divina nos capacita como membros individuais do corpo de Cristo nesta terra para orar em línguas com a autoridade de Deus, sabendo que os outros dois integrantes da Trindade responderão nossa oração. Se a transferência nunca acontecesse, seria o Espírito Santo orando, não nós. Mas, a transferência é, literalmente, nosso espírito humano orando enquanto o Espírito Santo cria a oração. A maneira de Deus é melhor. Nós provavelmente sabemos como reivindicar nossa herança. Nós provavelmente sejamos bons em declarar: a cura é minha. A prosperidade é minha. Mas como podemos conseguir o tremendo poder do Espírito Santo que reside dentro de nós, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, para sanar os problemas que nós enfrentamos, para que aquelas bênçãos possam ser manifestas em nossas vidas? E ainda mais, como nós podemos descobrir nosso chamado divino? Bem, será que somos tão sábios que podemos achar uma maneira melhor para responder estas questões do que a maneira que Deus nos deu quando Ele designou o Espírito Santo para vir e nos representar? Veja, Deus não nos confiou a quaisquer dos milhares dos anjos a seu serviço. Nós valemos mais do que isso para Ele. Não, Ele foi o mais alto que pôde e nos confiou ao próprio Espírito Santo, o qual, então, veio fazer morada em nós. Desta forma, como podemos falhar, quando a terceira pessoa da Trindade cria a oração e os outros dois integrantes da Trindade certificam que ela aconteça? Eu chamo isto de plano de prova de fogo. A sabedoria de Deus contra as estratégias de Satanás. O dia que você decidir se trancar em seu quarto para orar e passar algum tempo precioso com o Senhor, este é o dia que você entrará na sala de aula do céu, aqui na terra, com o Espírito Santo como seu professor. Você precisa dessa sala de aula se você for cumprir com seu chamado divino. Lembre-se, Deus nos diz para sermos sábios como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Por que Deus diria uma coisa assim? Porque Satanás tem todo um arsenal de armas que só pode ser combatido pela sabedoria de Deus. Por exemplo, suponha que Satanás entre no quarto com chifres e rabo e diga: com licença, meu caro cristão, eu vou tirar a palavra de Deus do seu coração. Você olharia para ele e diria: você não vai tirar de mim a palavra. Ele falaria: por que não? Porque você é o diabo. Quem me denunciou? Ele perguntaria. Seus chifres e rabo. Esta é a maneira tradicional que o diabo se mostra no folclore cristão. Nesta altura, o diabo pensaria: eu nunca me mostrarei assim de novo. Eu vou pegar uma pele de carneiro e vesti-la. Então,
espreitarei sorrateiramente e roubarei a palavra de você. Você nem sequer saberá quem está fazendo isso porque usarei a religião para seduzir você. Eu usarei as circunstâncias. Eu porei a culpa na economia. Ou porei a culpa em seu esposo ou sua esposa. De um jeito ou de outro, eu tomarei de você a palavra de Deus, e você nem mesmo saberá quem está fazendo isso. Jesus disse que Satanás só vem para matar, roubar e destruir, João 10, 10. E você bem sabe, o diabo é bom nisto. Ele não faz mais nada senão estas três coisas. Matar, roubar e destruir são suas especialidades desde que sua luz apagou e caiu do céu. Isaías 14, 12. E se você julgá-lo mal, se você não levá-lo a sério, ele poderá destruir você. Agora, veja que devemos ser sábios como as serpentes e simples como as pombas. Ainda assim, algumas pessoas dizem que não precisam da ajuda do Espírito Santo na oração. Elas rejeitam a língua de Deus e recusam permitir que Ele ore a mente de Deus para elas, hora após hora. Contra quem elas acham que estão operando? Um medíocre espiritual. Satanás não é um inimigo para se desprezar. Ele é esperto e vem por uma única razão: matar. Ele não faz nada mais do que isto. Ele não sabe nada mais do que isto. E se você não tomar cuidado com as suas estratégias, pela sabedoria de Deus, ele terá sucesso em matar tudo o que é bom na sua vida. Já que isto é verdade, como um crente pode achar ser um sacrifício passar 2 ou 3 horas em oração? O que ele está querendo dizer? Eu fiz um grande sacrifício pessoal ontem à noite. Eu deixei Deus orar por mim durante 3 horas. Não, este crente não fez um grande sacrifício. Ele simplesmente apreciou o privilégio inestimável de orar no Espírito. O Espírito Santo criou uma linguagem de oração dentro dele que manifestou a mente de Cristo e a sabedoria infinita do Deus Todo-Poderoso para a sua vida. O modo de funcionamento deste processo sobrenatural vai além do meu entendimento natural. Mas garanto a você que eu usarei o que ele me deu. Meu Pai Celeste me prometeu isto, e eu posso passar a você, se você fielmente continuar a conhecer a Deus pelo Espírito Santo. E uma parte importante deste processo é orar em outras línguas. Então, daqui a 5 anos, você não será o mesmo. Você não vai olhar para trás e se lamentar que cada dia foi o mesmo, um mês igual ao outro. Até 3 ou 4 anos se passaram e você acabou tão derrotado e igual, como estava no começo daquela época. Não, se você buscar a Deus pelo Espírito, então, ao fim dos 5 anos você olhará para trás e verá que você experimentou o crescimento espiritual. Você mudou para melhor. Você está conhecendo o próprio Jesus, enquanto o Espírito o revela para você. E você vai bem em seu caminho no cumprimento do chamado divino, à medida que ele se desvenda diante de você. Fala galera! Deixe seu like. Também se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, nos ajude e compartilhe com seus amigos.